Bom, a medicina nuclear, aqui no IRD particularmente, ela teve um caráter sempre mais regulador do que de pesquisa, né? Isso eu acho até que era um perfil das pessoas que trabalhavam aqui na época, que faziam inspeção, que são da época do João Emílio e da Ana Maria, e muito pouca coisa foi publicada nessa época em relação à medicina nuclear no país. Eu consegui resgatar algumas coisas, né, só para constar aqui a evolução da medicina nuclear ao longo dos anos, né, desde a Madame Curie até hoje, em termos de produção e manipulação, né, dos radiofármacos, tem sido, na verdade, muito... Mais pressa se tem, pior é. Muito bem. Foi, só uma tela. Não foi, não. Foi ela. Eu acho que vai no... Já entrou. Na parte de produção, né, de radiofármacos, ainda na produção e manipulação. Nos equipamentos de diagnóstico, né, tem algumas fotos assim, muito interessantes do uso de pós-emissores aqui, em 1950 até hoje, o PET, que nós temos, super moderno, né, a evolução realmente foi fantástica. E, consequentemente, a evolução na imagem, né? Desde uma matriz escrita à mão, na verdade, né? Uma imagem de corpo inteiro, que a gente mal consegue enxergar o esqueleto, até hoje que a gente tem a fusão das imagens do PET ou do SPECT com as imagens de tomografia computadorizada associada, né? Nos equipamentos híbridos. Muito bem, eu também tinha pego essa imagem, né, do livro do físico, traduzido erroneamente como físico, né, porque na verdade era o médico, e o Leonardo da Vinci, então, seria o nosso primeiro físico, inclusive avaliando o movimento de coração, e ele está movimento de coração e do sangue no sistema cardiovascular, ou seja, ele já fazia pesquisa na área de fisiologia e não apenas de funcionamento dos órgãos e não apenas na parte anatômica, né? No Brasil, a medicina nuclear começou mesmo, foi na USP, com esse laboratório de radioisótopos, né, que depois virou o Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina, quando o físico Alípio Luiz Dias Neto começou o seu trabalho. Nessa época já se fazia estudos de captação em 1954, usando o iodo radioativo importado, e que era feito no Hospital das Clínicas também da Faculdade de Medicina da USP, e aí teria o primeiro artigo produzido no Brasil, né, sobre o uso de material radioativo em medicina nuclear, que seria o fósforo 32 para volume globular e de sangue circundante com fósforo radioativo. No Rio, na verdade, o que eu encontrei de referência é o início da medicina nuclear no INCA, né, em 1957. A seguir entra o Centro de Medicina Nuclear do Vilela Pedras, né, o Dr. Dauro, e depois ele vem com o Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, já em 1976, onde o Dr. Rocha trabalhou, ele trabalhou na CENEM também, e montou esse Centro de Medicina Nuclear e publicou o primeiro livro de medicina nuclear em português. Dauro é o filho mais velho. Quem começou foi José Vilela Pedras, pai do Dauro, porque o Dauro trabalhou no INCA e depois foi trabalhar... Sim, já tinha... Tá, ok, bom, foi o que eu encontrei. Ele se dirigiu aqui ao IRD, pediu ao Rex, eu fui pessoalmente fazer medida na clínica dele lá na no centro, na Rua México, que ainda existe, essa clínica ainda existe, já fui lá fazer alguns trabalhos também. Eu já estou com o Felipe, que deve ser o bisneto, falando sério, o atual é o Dr. Felipe Vilela Pedras. Muito bem, mas o desenvolvimento da medicina nuclear, ela seguiu muito comandado pelo IPEM, né, que já em 1959
ele começou a produção de iodo 131, né, experimental. Depois, no final dos anos 80, por requisição dos médicos, se começou a produção, né, do gerador de molibdênio tecnécio. Em 81, realmente foi posto comercialmente em disponibilidade o gerador. Então, 1981 é um marco para a medicina nuclear no Brasil, porque entra o primeiro gerador, e isso é distribuído no país inteiro, e que se promoveu, então, a abertura de outras clínicas, né? No IRD, bom, a Ana já falou, né, mas começou com o laboratório de dosimetria, né, no Departamento de Pesquisas da CENEM, com a Ana Maria e o doutor Edgar, pelo menos foi também o que eu encontrei, com 4 servidores que realizavam calibração de monitores e monitoração ambiental. E, nesse período, um trabalho de conscientização e formação de profissionais na área médica sobre a importância da radioproteção já foi iniciado. Foram treinados cerca de 90 radioterapeutas em atividade no país. Os cursos que vocês fizeram referência, né? Já em 71, muito bem, aprovou a determinação do laboratório de dosimetria da CENEM. A nova instituição foi inaugurada em 72. Em 79, o IRD, já dentro da CENEM, já tinha essa missão, né, de realizar pesquisa e desenvolver técnicas, fazer medidas de controle interno e externo em proteção radiológica e formação de recursos humanos. E é baseado nisso que a gente apresenta algumas coisas que foram feitas. Início, a parte de inspeções regulatórias, né, na área de radioproteção, e aí eu diria que os precursores aqui seriam o César Ney e o Leopoldino. Infelizmente, eles não têm currículo Lattes, então eu não consegui informação. Do César Ney eu consegui alguma coisa, mas eu coloquei aqui a foto do Carson também, que é um phantom em medicina nuclear que foi usado há muitos anos, e que a gente tem, mas ninguém mais, eu acho que no Brasil, tem esse phantom. Bom, em relação às inspeções, né, a gente seguia as normas da CENEM, mas sempre considerando a periodicidade de risco A, que é a recomendação da agência. Esse sistema consistia da visita técnica. A gente tinha uma característica mais de ensinar as pessoas a fazer, né, as medidas, os controles. Então, era vamos dizer, uma visita técnica entre aspas, não era bem uma inspeção. Nessa época, vamos dizer, dos anos 2000 em diante, se tentou iniciar um sistema de qualidade, né, nessas auditorias, vamos dizer, externas que a gente fazia, e fazíamos, então, uma análise sistemática das reincidências, né, dos serviços, e em relação ao risco das não conformidades observadas. Então, aqui se começou a fazer alguma coisa mais profissional, a gente fazia treinamento para os inspetores, e a gente conseguia, então, executar, com 8 inspetores, cerca de 200 instalações por ano de medicina nuclear. Hoje a gente tem 460, então era para rodar de 2 em 2 anos e fazer metade a cada ano. Esse era o objetivo. Essa análise está publicada, né, num artigo de 2009, onde tem um resumo aí desse programa que foi iniciado e finalizado em 2008. Muito bem, em termos de formação e treinamento, né, a gente participou dos cursos regulares desde 1985, desde que foram criados. Paramos em 2015. Por que paramos? Porque fiquei só eu, então fica difícil conseguir manter uma prática anual de cursos com uma pessoa só. E a gente acabou parando de dar esse curso, mas participa do Lato Senso desde 2011, né, na parte de 2 módulos, exposições médicas e ocupacionais, tem aí os nossos alunos que estão aqui. No Stricto Senso, com as cadeiras de Física Médica, de tópicos especiais em Medicina Nuclear e de Métodos de Monte Carlo, que é o Daniel que dá, que abrange principalmente essa área de dosimetria, simulação de Monte Carlo. E o curso de graduação em Física Médica, que desde que ele foi lançado, a gente também ministra aqui no IRD a cadeira de Física Médica e Medicina Nuclear. Outros cursos, bom, curso de treinamento de controle de qualidade em SPECT PET-CT, né, a gente, com um projeto que nós tínhamos
do CNPq junto com o IPEM, a gente conseguiu comprar os fantomas, né, os simuladores NEMA, e aí a gente era o dono, né, do simulador. Então a gente pegava o simulador e ia pelo país fazendo controle de qualidade. Hoje em dia, a obrigatoriedade de ter os simuladores, os serviços, a maior parte deles já comprou, eventualmente a gente ajuda alguém, empresta um, vai lá, faz um teste, mas basicamente o pessoal já está andando sozinho. Curso de treinamento em auditoria interna, né, que é uma coisa que tem sido muito cobrada pela CENEM também e pela Vigilância Sanitária. A gente está ajudando o pessoal a desenvolver. Curso de treinamento para visas, aqui eu tenho que fazer o meia-culpa. Eu faço em Minas Gerais, já fiz no Nordeste, mas nunca fiz no Rio de Janeiro. Nunca me foi solicitado, na verdade. E essa parte de certificação, que a gente sempre participou, né, de certificação de supervisor de produção radiológica, até 2009 houve um rompimento e parece que agora retornou em 2018. Se vai continuar, eu não sei. Depende de quem for o presidente da CENEM. Em termos de normas, né, a gente atua junto à IEC, com a representação nesse comitê de equipamentos de radioterapia, medicina nuclear e dosimetria. Eu sou a representante do Brasil nesse comitê da IEC. Coordeno, né, na verdade, essa comissão de estudos da BNT para trazer essas normas para o Brasil. São normas de desempenho mínimo, de testes de aceite, que os fabricantes têm que seguir lá fora e, consequentemente, teriam que seguir aqui no país. Em função disso, eu sou membro dessa comissão de estudo, né, e de radiologia também por causa dos equipamentos híbridos, participo das comissões da CENEM para as normas respectivas e elaboração de normas da Anvisa, que ontem eu fiz a minha culpa com o João também, né? Então, participação em outros comitês, participação no comitê de treinamento da IOMP, né, até o começo desse ano, representação no Comitê Nacional, das Nações Unidas, né, dos efeitos de produção radiológica, e nós somos o ponto de contato da ANSKIR para exposições médicas, e agora a gente está iniciando aí um projeto de produção radiológica em medicina nos países de língua portuguesa. Em termos de serviço, né, a gente fez junto com o pessoal da radiologia, o Cláudio, e da dosimetria, a Cláudia Maurício, avaliação dos primeiros body scanners, né, que entraram no país. Isso foi um serviço prestado, não cobrado, mas prestado. E o início da pesquisa realmente aconteceu em 2008, né, quando a gente parou de fazer a inspeção. E aí vou destacar algumas coisas só, né. Primeiro delas seria a inserção da medicina nuclear no grupo de pesquisa que já existia em física médica, daqui do IRD. Grupo de pesquisa em dosimetria numérica, que a gente participa da Universidade Federal de Pernambuco. Orientações de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, desde o início do mestrado, a gente orienta. 2010, porque eu que tirei o meu doutorado nesse tempo, é que comecei, então, a orientar o pessoal de medicina nuclear. E alunos de doutorado de outros programas que a gente orienta aqui também, seriam os da UFRJ, da Universidade de Pernambuco, CRCN, CDTN, ou seja, existe uma interação bastante importante com os outros institutos na área de medicina nuclear, tá? E orientações de aluno de doutorado no IRD desde o início. Coloquei aqui alguns trabalhos que a gente fez, que eu acho que são interessantes, né, que eu achei que valia a pena mencionar. O primeiro deles, o Alexandre, que é um aluno nosso de doutorado agora, mas foi de iniciação científica, que ele fez esse trabalho de avaliação de iodo, né, nas salas de manipulação de material. A avaliação dos primeiros equipamentos que trabalhavam com FDG, né, os equipamentos PET e as atividades administradas, tanto para paciente quanto para o ocupacional, né, que a gente começou a desenvolver também uma metodologia de avaliar a dose ocupacional. Efeitos de quantificação desses aparelhos PET, uma demanda que houve é que a gente tivesse uma avaliação no sistema do ambiente marinho da cidade do Rio de Janeiro em relação
a presença de material radioativo que é descartado, né, como rejeito do Serviço de Medicina Nuclear, é um trabalho feito aqui no IRD junto com o pessoal da Ambiental. A parte de dosimetria, aí dosimetria para o paciente usando simuladores e para equipamentos híbridos. Esse trabalho foi bastante importante porque ganhou um prêmio no Congresso Europeu de Medicina Nuclear, que seria a estimativa de risco de segundo câncer primário em pacientes submetidos à terapia com iodo. Foi um médico, meu aluno, o Dr. Newton. Foi muito legal porque é uma área que todo mundo tinha muita dúvida de administrar qual a dose razoável, né? Qual a dose segura para administrar no paciente jovem, em função do risco que eu teria ao longo da vida. Otimização de protocolo de perfusão de miocárdio, esse trabalho eu pus aqui porque ele é muito engraçado. Era um fanto que a gente teve que fazer uma mama para ele, adaptar para poder, inclusive, gordura, né? Esse aqui é esse aqui, só que ele está com seio, gordura, para avaliar a atenuação da mama nos exames de miocárdio. E esse nosso fanto, então, ele foi conhecido pelos médicos como Madonna. Então, ele andava por aí fazendo análise e era a Madonna que andava para... O paciente era Madonna. Em termos de dosimetria ocupacional, né, proteção para trabalhadores com emissores beta de alta energia, como o ítrio. Também nessa parte de conseguir imagens para fazer avaliação de dosimetria por imagem, também com ítrio, que é o emissor beta. Desenvolvimento de um software para a gente ter níveis de referenciatividade em medicina nuclear. Esse trabalho está em andamento, né, só para ter ideia do nível de informação que a gente consegue. E a ideia agora é disponibilizar via internet para o serviço de medicina nuclear. Esse trabalho está pronto também. Avaliação de perfusão cerebral, né, para tentar avaliar a doença de Alzheimer. Trabalho de uma aluna daqui, que depois modificou o protocolo. Adaptação de plataformas para auditorias internas, um aluno do IME que foi orientado aqui. E os estudos pré-clínicos, né, com animais, que a gente hoje já está trabalhando muito com a Senabio para fazer esse tipo de análise. A gente faz a parte de análise de dosimetria. Essa é uma parte aí de aquisição com os ratinhos. E também depois a gente faz a parte de Monte Carlo para tentar um método validar o outro, simulando, né, por Monte Carlo, o rato e a biodistribuição do radiofármaco que está sendo desenvolvido para avaliar as doses, né? Houve também uma orientação de pós-doc dessa aluna que está nos Estados Unidos, alguém comentou da Larissa, acho que foi o Lucas, né? A gente pegou o simulador que a gente já tinha, cardiológico, fez um coração em impressão 3D e começamos a avaliar na CCTA, né, na tomografia computadorizada, fazendo angiografia coronariana, porém essa aluna foi embora, não terminou o trabalho. Uma pesquisa que deu um resultado bastante interessante, que a gente fez junto com a metrologia, foi um aluno da metrologia orientado por mim, que fez a padronização do rádio 223, que é o radionuclídeo hoje em uso, emissor alfa para terapia, e um trabalho que ainda não terminou, mas que está ficando bem interessante, que é de uma aluna de doutorado, que tem uma vontade de continuar nessa área acadêmica, que está fazendo avaliação do campo da física médica no Brasil e vendo as relações entre os grupos de trabalho, os grupos de pesquisa, publicações, cursos. É um trabalho que ainda é de doutorado, que deve ficar pronto até o final do ano que vem. Em termos de alunos, né, desde 2010, concluídos 42 alunos, 6 em andamento, da minha parte. Do Daniel, 7 concluídas e 7 em andamento, né, aí dividido entre mestrado, doutorado, graduação, iniciação científica, orientação. O Daniel, só rapidinho, Ana, me pediu para colocar, ou eu achei melhor colocar também, essa parte de desenvolvimento de detectores e experimentos, que ele tem uma grande experiência e está sendo desenvolvido em conjunto com o pessoal do IPEM, né, e visando sempre avaliar, reduzir dose, tempo de aquisição e melhorar a qualidade de imagem, né, usar, na verdade,
fotomultiplicadoras de silício, né, que é uma tendência, mas já existe uma parte comercial já implantada, e que ele tem feito essas avaliações, principalmente relativas à profundidade do evento, né, de detecção, para tentar melhorar a resolução dos equipamentos, tá? Então, seria melhor eficiência, redução de dose, tempo, para melhoria de imagem. A parte de dosimetria numérica, né, o Daniel é nosso especialista em Monte Carlo, usando principalmente o gate, e tem sido desenvolvido alguns trabalhos com lutécio e ítrio, lutécio também para diagnóstico em próstata, para terapia de câncer de próstata, e o rádio agora que a gente vai começar para metástase óssea de câncer de próstata, que é a emissoral. Então, desenvolvimento de protocolos dosimétricos, sempre pela simulação de Monte Carlo, e modelagem de aquisições clínicas realísticas, né? Essa aqui é uma simulação que foi feita com iodo para tireoide, onde você consegue fazer a dosimetria, bem legal. Esse projeto do Big Data, né? Existe uma associação com a França, com um pesquisador da França, para desenvolver esse trabalho, onde a gente quer fazer, aqui na verdade está mostrando a simulação, né, não só do corpo, mas como uma parte de circulação sanguínea, né, que é bastante, na imagem a gente não tem isso, não tem essa resolução, vamos dizer, mas por simulação seria possível. A modelagem de aquisições clínicas, né, ao longo do tempo, ele consegue fazer isso por Monte Carlo, e com isso a gente tentar desenvolver, não, está praticamente pronto, é uma aplicação web de dosimetria interna individualizada, quer dizer, disponibilizar um sistema de dosimetria que o serviço alimentasse com imagens no tempo e conseguisse, então, ter a dosimetria individualizada do paciente, tá? Bom, isso é o que tem sido feito. O que falta fazer, em termos de pesquisa, né, seria a avaliação de máquinas novas, né, técnicas novas, e de exames realizados por elas, em termos de posicionamento, que são as máquinas CZT e o PET de ressonância magnética. Na parte de terapia, ainda os estudos pré-clínicos de pequenos animais, que a gente tem acompanhado, ainda tem coisa a ser feita. Na parte dos tratamentos, né, de metástases ósseas, principalmente o uso do rádio, e está entrando agora o actínio, né, que é um outro emissor alfa. A gente tem que fazer a dosimetria, avaliação e tudo. Estimativa de risco em pacientes para esse tipo de tratamento, estabelecer os níveis de referência através desse software que foi desenvolvido. Em termos de exposição de trabalhadores, eu diria a parte de dosimetria de cristalino e de extremidade, que ainda não está bem estabelecido. E a parte de controle de dose, né, avaliação dos protocolos e otimização de protocolos, na verdade, seria o PET-RM e o CZT, que são as duas máquinas mais recentes. Como o Luiz falou, se a gente, sem os parceiros, não é ninguém, nós não temos gamma-câmaras nem PET aqui dentro, então a gente sempre trabalha com os hospitais, e aí é sempre um agradecimento enorme ao INCA, ao HU, da UFRJ e todas as clínicas, mas eu também queria agradecer o pessoal da oficina, que não está mais aqui, mas que sem eles eu não faço nada, porque eles fazem os phantoms para a gente fazer esses controles todos, né? E eu até brinco que quando eu chego o pessoal já fala, lá vem a Lídia de novo, né? Os departamentos internos de dosimetria, a Cláudia tem ajudado muito nessa parte de TLD, Bernardo, não sei se está aí, mas a parte de dosimetria interna, o departamento de radioproteção, que seria a parte ambiental na área de rejeitos, e, novamente, os institutos da CENEM, com quem a gente troca bastante informação, orienta aluno em conjunto, tem sido bastante produtivo, tá? Então, a gente tem que dar as mãos, e acho que sem isso não vamos andar para frente. Obrigada.